sortes de bênçãos, deixa eu me ajeitar aqui, mais uma segunda-feira, depois de um domingo daquele agradável. Olha, nós tivemos ali um café da manhã extremamente agradável, várias pessoas, olha que fartura. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que levaram ali. Olha, tivemos caldo verde, canjica de várias espécies, todos os tipos de cuscuz, bolo de milhos variados. Tem uma broa de milho que aqui no Rio de Janeiro é chamado cavaca. Olha, que delícia, que maravilha. O povo feliz, o povo alegre. Olha, meu muito obrigado por vocês proporcionarem uma comunhão. Nós pensamos assim, vamos fazer um café da manhã diferente, só com coisas de milho. Olha, louva a Deus por esse amor, por essa coisa que a gente não via no sistema. Tá bom? Muito obrigado. A palavra ontem foi maravilhosa. Eu já assisti duas, três vezes. O tema é o alimento, a graça não é o alimento no sistema. Hoje, 14/6/2021, segunda-feira, nós estamos aqui extremamente grato a Deus por esta palavra que tem nos feito muito bem. Pois bem, o nome deste canal é Igreja em Espírito e em Verdade. É o nome do canal. Você coloca lá, Igreja, Espírito e Verdade, YouTube, ou então você coloca Igreja, Espírito e Verdade, Geraldo Moraes. Pronto! Você já acessou um canal extremamente abençoador para a sua vida, com conteúdos maravilhosos. Temos tudo o que você imagina acerca do Evangelho. Quero já agradecer de antemão nossa irmã Regina, de BH, estará conosco nesse fim de semana. Muito obrigado, Regina. Estamos numa forte expectativa. Traga queijo, porque aqui nós vamos preparar para você um café da manhã maravilhoso com a tua família da fé. Tá bom? Olha, o tema é este: galardão é para a vida eterna, é para a vida terrena ou para a vida eterna? Este foi um questionamento de uma irmã nossa e que me fez essas indagações, né? Galardão é para a vida eterna? E ela disse: eu discordo do Senhor, tal. Eu disse: tudo bem, minha irmã, mas me explica uma coisa. Se galardão, e a palavra galardão quer dizer recompensa, quer dizer prêmio por uma obra consumada ou por alguma coisa conquistada. Ora, se o galardão for para a vida, eterna, como vai ficar aquele irmão que nunca evangelizou, que nunca pregou? Como vai ficar aquele irmão lá na eternidade que só ouviu? Como vai ficar o cego, o mudo, pessoas com problemas auditivos? Como vai ficar aquela pessoa que tem problemas oriundos de debilidades mentais? Então a vida no céu seria uma vida de destaque. Já imagina? Eu com um canal que prego todos os dias, chegando no céu eu ia ser superior a alguém. Eu não acredito que este seria o propósito da vida espiritual, superioridade no céu, hierarquia no céu. Eu então seria melhor do que a minha esposa no céu, o meu espírito iria brilhar mais do que o espírito daquele outro irmão. Então esta seria a concepção de quem acredita que o galardão é para a vida espiritual, e eu não quero desacreditar a ninguém. Eu quero entender como seria isto. Tu imagina, o meu espírito chega no céu e eu aqui preguei o evangelho, eu aqui fiz isso, eu aqui fiz aquilo, eu evangelizei, eu entrei no YouTube e isso. Aí eu chego no céu com um resplendor. E aquele irmão que só ouviu? Seria isto passível? Então eu procurei entender isto, e eu não estou dizendo aqui que quem pensa dessa maneira está errado. Eu estou querendo achar uma coerência, porque eu não acredito que o céu, quando eu digo céu, não digo essa região celestial,
porque o céu é esta região celestial. Eu digo céu na expressão coloquial, porque todo mundo entende que céu é onde habita Deus, e não é. O céu é esta região celestial. Então, você imagina, eu prego, eu vou para o YouTube, sou perseguido e morro, o meu espírito chega no céu de acordo com o que se pensa, então eu tenho um galardão melhor do que os outros. Não seria, então, o céu ou a vida eterna um local aonde uns têm destaques e outros não? Não seria, então, um local aonde teriam gemadas espíritos prevalecendo sobre o outro? Seria isto o que Deus queria? Pódios, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, admirações, resplendor mais do que o outro? Eu não acredito assim. Eu acredito que todos nós somos filhos. E numa casa, o filho não é melhor do que o outro. O pai ama a todos. Eu acredito que a vida espiritual tem uma igualdade. Deus, como Pai dos espíritos, ele não tem privilegiados. Então, vamos entender perfeitamente esse negócio de galardão, porque algumas pessoas acreditam que elas vivem aqui se esmerando e quando chega na vida eterna, ela tem galardão, recompensa por aquilo que ela fez. E quem não faz? Porque veja o que acontece, abençoados irmãos. Essa questão de pregar o evangelho, isto tem a ver com um chamado. Você pode abrir um canal no YouTube e você não saber, sabe, pregar o evangelho, apesar de você conhecer. Isto é questão de chamado específico, de você ter esse dom, por assim dizer, de você ter esse carisma, sabe? Você pode abrir um canal do YouTube e não ir ninguém. Você pode abrir um canal do YouTube, não falar nada e 1 milhão de pessoas. Tem pessoas que têm canal no YouTube e tem 3 milhões de seguidores, conhecimento nenhum. Você pode ter um conhecimento vastíssimo do Evangelho. Se você não tiver um chamado, não vai ninguém. Você pode não conhecer nada, mas se você tiver o carisma, se você tiver esse brilho do Espírito de Deus, e todos têm, mas se não tiver esse brilho ao alcance e as pessoas vê esse carisma, essa coisa gostosa, as pessoas vão. E aí? Quem não tem nenhum, quando chegar lá na eternidade, vai ficar lá no cantinho, recompensa nenhuma? Vamos entender então um pouco dentro da palavra, porque veja, eu não posso trazer algo para vocês que não esteja embasado na palavra de Deus. O que de Deus se pode conhecer está registrado na palavra. Eu não posso chegar aqui, trazer o meu pensamento, aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso, eu trago fora. Eu converso com os irmãos, com a minha esposa, mas acerca da palavra, acerca do evangelho, eu tenho que estar respaldado no que diz a palavra. Então, olha o que diz o livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo de número 41. Olha, quem recebe um profeta no caráter de profeta, olha a palavra, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Depois ele diz aqui uma coisa interessante. E quem der de beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um deste pequenino por seu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, a sua recompensa. Agora, será que porque eu dou água lá no céu eu vou receber o que como recompensa? Então eu entendo nestas passagens aqui que galardão é para a vida terrena. Até porque, veja bem, o profeta, ele terminou.
o ofício de profeta, disse Lucas capítulo 16, versículo 16, que a lei e os profetas duraram até João. Então quer dizer, que profeta eu vou receber a igreja no novo pacto para receber galardão de profeta, se não há mais profeta? Entendeu? Como que eu posso receber um justo e receber galardão de justo se eu também sou um justo? Você entende? Que o que ele está falando, que galardão significa prêmio, significa uma recompensa. Tudo isto eu entendo que é para a vida terrena. Nos dias de Jesus, e aqui é uma palavra específica para os judeus, se eles recebessem um profeta que era enviado, um homem sofrido, profeta não é o que eles se dizem hoje, que mora em mansões. Profeta era alguém que tinha abdicado da sua vida terrena para levar a palavra, a sentença. Era, na verdade, os videntes, profeta Isaías, assim como Jeremias. Então eu entendo que o profeta era alguém que tinha abdicado da sua vida e aonde chegava tinha uma recompensa. As pessoas tratavam assim. Há uma passagem no Antigo Pacto que a mulher dizia, ela viu o homem passando, o profeta, e dizia, este é um homem de Deus. Vamos fazer aqui na casa um local para que ele descanse e repouse. Então esta era a recompensa terrena. Então, se eu vivo em obediência, em temor ao Espírito, se eu vivo uma vida de dedicação, se eu vivo uma vida compromissada ao Evangelho, eu tenho galardão, eu tenho a recompensa, eu tenho a bênção de Deus manifestada na minha vida. Porque quando você vive uma vida de desobediência, de desonestidade, o que é que você tem em troca? Aquilo que você semeia, aquilo que você colhe. Mas quando você tem a sua vida envolvida em semear a palavra, uma vida de honestidade, caráter pautado no Evangelho de Deus, o que é que você tem como recompensa? O que é que você tem como galardão? Você tem aquilo em que você se apresenta como dispenseiro da graça de Deus. Eu sou uma pessoa galardoada. Eu sou uma pessoa recompensada. O meu trabalho em Cristo é árduo, sou perseguido, sou atacado, sou caluniado, mas não há nada melhor do que você ser galardoado por Deus. Paulo disse isso aos Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso que aqueles que se aproximam deles acreditam que ele exista e ele se torna galardoador, recompensador, abençoador. Então, esta é um galardão para a vida. O espírito não pode ter um esplendor melhor do que aquele que não faz nada. Recompensa, acredito eu, pelo texto aqui esclarecido, é para a vida terrena. Se você está envolvido com o Evangelho, se você vive uma vida de compromisso com o Evangelho, se você é uma pessoa que semeia a palavra, se você é uma pessoa que semeia em favor do necessitado, se você está compromissado com aquilo que você entende que é crer no Evangelho, e esta é uma maior obra que pode fazer, você é galardoado, você se sente feliz, se sente abençoado. Paulo disse, a vossa obra no Senhor não é em vão. Se não é em vão, quer dizer que você tem uma recompensa. Este galardão é para esta vida. Porque nós estamos vivendo o reino. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ela é paz, ela é alegria, ela é gozo no Espírito. Agora preste atenção no que disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9. Deixa eu ler o versículo de número 16. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. E o apóstolo Paulo, com a sua fala, com um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus, não mais do que a nossa, porque nós vivemos na plenitude do Espírito pós-70,
Mas olha o que Paulo diz em 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Está falando da vida terrena. Agora preste atenção, se o faço de livre vontade, tenho o quê? Galardão. Tenho aonde? Na vida eterna, se ele se refere que o evangelho pregado é nessa vida terrena, ou ele pregaria o evangelho no espírito? Ou ele pregaria o evangelho na vida eterna? Vou voltar de novo para você entender. Se anuncio o evangelho, anunciar o evangelho seria onde? Nos céus ou na terra? Na vida eterna ou na terra? Na terra. Então preste atenção na semântica da palavra. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim, sobre Paulo, sobre mim, Paulo, é o que ele estava dizendo, pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Leia agora. Se o faço de livre vontade, eu tenho galardão, eu tenho uma recompensa, eu tenho um prêmio. E ele disse lá na frente que era o prêmio da soberana vocação. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Então, gerar uma expectativa de que galardão, recompensa é para a vida eterna, foi exatamente o que os pastores colocaram na vida das pessoas, dizendo, não, meu irmão, você faz a obra, você dá o seu dinheiro, você dá o seu dízimo, você dá o seu tudo, não espere nada nesta terra, porque no céu você terá galardão. Ah, e eles usam aquelas passagens que diz, não ajuntei tesouros na terra, para que o ladrão não te roube. Ah, mas eles ajuntam. São os pastores que têm mansões, os melhores carros, plano de saúde, seus filhos estudam nas melhores escolas. Então quer dizer que eles, engessando a mente, vitimizando, cauterizando a mente das pessoas, eles vão vivendo galardoado, recompensado pelo engano, e as pessoas que não despertam vão deixando de viver a vida terrena, o galardão na vida terrena, vivendo e usufruindo como herdeiro de Cristo, porque a expressão de Paulo aos Romanos é que se você recebe a abundância da graça, você reina em vida, não é na morte, não é depois que deixa esse corpo. Então, o galardão, a recompensa, é para esta vida. Eu prego o evangelho, estou envolvido com o reino, estou aqui compromissado com vocês 5h20 da manhã, 11h40 e agora à noite, às 20 horas, nós estamos ao vivo aqui, você comentando aí no chat. Então você que participa deste reino comigo, que compartilha o evangelho, você está vivendo o reino e este reino tem recompensa, tem galardão. Olha, se você faz isso de livre vontade, por generosidade, se você está envolvido na divulgação do evangelho, fazendo com que a palavra corra, compartilhando, evangelizando, você tem galardão, disse Paulo e diz Geraldo a cada um daqueles que me ouvem essa noite. Mas, se você faz constrangido, obrigado, com medo, amuado, diz que então é a responsabilidade de dispenseiro. Só que nós não fazemos constrangido, porque sabemos que apesar das lutas, dos ataques, das calúnias, das perseguições por amor de Cristo, sabemos que quando estamos fracos, é exatamente aí que estamos fortes. E o galardão vem na paz de espírito, sabendo que a responsabilidade de dispenseiro não é algo constrangido, mas é de livre vontade, aonde o fruir do Espírito chega na minha vida e chega na sua vida, assim como chega esta noite, te gerando paz, segurança, tranquilidade, esta calmaria do Espírito, este descortinar da graça de Deus, este fruir do Evangelho que iluminou os olhos do teu entendimento e te trouxe convicção de que em Cristo você está seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu quero agradecer a você pela sua presença,
Amanhã, dia 15, 5h20 da manhã, estamos juntos, abraçados, numa certeza de fé e de convicção. Não numa palavra que nos deixe constrangido, mas de livre e espontânea vontade, sabendo que nesta terra nós temos galardão, recompensa. Alguns têm crédito com Deus, vive sob a provisão e a provisão do Cristo ressuscitado. O meu nome é Geraldo Moraes, sou teu irmão em Cristo e este é o canal Igreja em Espírito e em Verdade. Assim é, melhor noite, graça e paz.